Preservar é um ato de cidadania. Ao longo do tempo, o casarão passou a ficar danificado em decorrência dos seus usos. Para compreender um pouco dessa condição, nós recorremos a diferentes narrativas de pessoas que fizeram parte desse contexto histórico. Uma história só é possível quando ela é partilhada. Com isso, nós vamos então ter pessoas que vão representar em suas falas como elas vivenciaram do restauro até a implantação das secretarias no antigo fórum. Ao refletirmos sobre as diversas naturezas do antigo fórum, como é narrado pela sociedade pinheirense, pensamos que a preservação de um bem é o ato de possibilitar para o futuro sua integridade, para que assim outras gerações possam usufruir de sua presença. Desta forma, quando agimos com o ato de restauro, condicionamos 3 razões, sendo elas culturais, científicas e éticas. A primeira está ligada aos aspectos formais, documentais, simbólicos e memoriais. Já o segundo, por ser a razão de serem os bens culturais portadores a uma contextualização de conhecimentos múltiplos na área do saber humano. A ética, sendo o terceiro, nos chama a atenção a responsabilidade de que nenhuma pessoa possui o direito de apagar os traços deixados por gerações passadas e, deste modo, privar tanto as gerações do presente quanto as gerações do futuro da possibilidade de presenciar e conhecer as criações que foram deixadas, sendo elas suportes da memória, testemunho desses bens das quais são portadoras. Márcia Braga chama nossa atenção para estarmos atentos para a compreensão da unidade da dualidade, sendo elas a conservação e restauro. Segundo essa autora, qualquer intervenção de natureza direta ou indireta que seja efetuada sobre o objeto, monumento, deve possuir como objetivo de salvaguardar sua integridade física e, dessa maneira, garantir o respeito pelo seu significado cultural, histórico, estético e artístico, pois são bens de natureza cultural. Meu nome é João Alves de Melo, pertenço hoje ao Rotary Clube de João Pinheiro Participação. Fui governador do distrito 4.760, 2023-2024, por um ano. E hoje sou um rotariano como outro qualquer. Eu e o Eider e mais uns jovens aí, em João Pinheiro, em 1980, eu formei em 82, mas em 84, 85, a gente sempre reunia nos barzinhos, batendo papo, contando casos e dando as boas risadas, que faz parte da vida. E um certo dia nós estávamos no bar do restaurante do Odier Couto, que hoje é a padaria Tia Lila, padaria da Tia Lila hoje, e nós estávamos ali, dentre várias vezes, né, e prometemos de fazer um grupo para cobrar das autoridades, das coisas de João Pinheiro, melhorias. Formamos o grupo Participação, eu não lembro a data exata, mas foi em 1985, e eu e o Eider e outras lideranças da época, Sônia Uchoa, Tita, e construímos o grupo Participação, oficializamos ele, colocamos como de utilidade pública e passamos a fazer o que hoje o Rotary faz, né? Cobrando da cidade, das autoridades e tal. Uma das ideias que nós tínhamos era restaurar o Fórum Velho. Essa palavra não sai da minha cabeça, Fórum Velho, a gente sempre falava, até hoje tem hora que eu ainda falo. Então, restaurar o Fórum Velho. Um determinado dia, o Eider Braga, é uma pessoa muito culta, esperta, inteligente, batalhador por João Pinheiro. Ele foi convidado pelo prefeito José Carlos Romero, Zé Pinico, para ser secretário de Cultura da época. E o Eider aceitou o cargo. O que eu fiz? Ô Eider, agora está na hora. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Você é secretário da Cultura. Nós pedimos essa restauração do fórum, vai ser Inhambura Capanga, como diz o pessoal antigo, né? E foi dito e feito. O Zé Carlos Romero, Zé Pinico, contratou uma arquiteta e aí veio a restauração do Fórum Velho, que está essa beleza hoje, que é a Casa da Cultura. Que eu aproveito para parabenizar vocês que não deixam a Casa da Cultura cair.
De vez em quando eu vejo que vocês reformam, está sempre limpo, bonito. Claro, a gente deve muito a obrigação ao prefeito Zé Pinico, né? Porque não adiantava nada Eider Braga, em João Alves, em Grupo Participação, querer construir a Casa da Cultura, querer reformar o prédio, se o prefeito não se empenhasse, não se entusiasmasse com a ideia. E ele foi feliz, porque teve um grande apoio da sociedade, do povo. Eu lembro direitinho que no dia da inauguração aqui, estava a cidade toda em festa por isso, foi uma coisa linda e com certeza traz o bem para a cultura de João Pinheiro. A minha passagem na Secretaria da Educação, o marco da minha gestão, entre muitas ações que nós fizemos, foi o início e a conclusão, já no ano de 1990, da restauração do sobrado do antigo Fórum Velho, que depois de restaurado, nós instalamos a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, mas que posteriormente foi transformada na Casa da Cultura, onde até hoje funciona, inclusive com museu e outras atividades da área cultural. O processo de restauração do sobrado foi feito, eu diria, de uma forma bastante rápida, já que naquela época a legislação nos facultava, todo esse processo de restauração. E uma das dúvidas que nós tínhamos para iniciar o processo de restauração era que, na realidade, o prédio ainda não pertencia ao município de João Pinheiro, mas pertencia ao governo estadual, ao governo do estado de Minas Gerais. Mas imediatamente nós conseguimos, através de uma gestão junto ao governo do estado e junto à Assembleia Legislativa, conseguimos reverter esse patrimônio para o município de João Pinheiro. A partir daí, nós fizemos uma tentativa, através da iniciativa privada, através das grandes empresas que atuavam em João Pinheiro, como exemplo nós poderíamos citar a Manas. Organizamos um evento cultural, uma mostra de arte no Clube Campestre Água Limpa, junto com toda a sociedade, todos os clubes de serviço, para tentar angariar fundos para a restauração do sobrado. Infelizmente, nós não tivemos sucesso do ponto de vista financeiro, até porque era uma obra bastante cara em termos de restauração, mas de acordo com a vontade do prefeito da época, do prefeito José Carlos Romero Zé Pinico, nós fizemos um projeto de restauração e esse projeto começou a ser executado. Eu me lembro que na época nós trouxemos um senhor já mais idoso, que ficou encarregado da obra, que tinha conhecimento de processo de restauração de prédios antigos e iniciamos então esse processo, que aconteceu de uma forma bem organizada, bem estruturada, respeitando as características do prédio, com algumas alterações que nós fizemos, que julgamos necessárias na época, como, por exemplo, a construção dos banheiros que foram feitos no fundo do sobrado, num anexo ao prédio. Não, isso aqui foi criado por mim, não é original, porque não podia modificar a estrutura de lá, fazer banheiro lá, entendeu? Esses azulejos também eu consegui numa casa lá em BH. Era um resto que estava jogado assim num canto, entendeu? Eu fui catando e eles me deram. Esse aqui eu ganhei. Sabe o que acontece? Foi criado esse núcleo aqui, porque o Zé falou assim, Holanda, lá dentro nunca teve banheiro. Então eu não quero que faça banheiro. Falei, pronto. Onde eu vou fazer esse banheiro? Aí eu fiz o projetinho pro meu mestre aqui, de fazer a fachada daqui, imitando uma fachada de lá. Isso aqui você jura que tinha, né? Não é estar numa obra, é uma inspiração atrás da outra. Sonhos, né? Eu falo assim, o que eu vou fazer? Eu não posso matar a estrutura da casa, eu não posso matar o design da casa. Eu tenho que dar uma continuidade, né? Aqui em Varginha,
Os que eu restaurei vários casarões, várias cidades, mas o que está mais conservado é aqui, Varginha e Contagem também. Olha, a Casa da Cultura de João Pinheiro, ela nos traz grandes lembranças. Casa Cultura, o imóvel da Casa Cultura, é um dos mais antigos da história de João Pinheiro e que foi palco para a sede do Poder Judiciário. Quantos júris, quantos despachos judiciais já aconteceram aqui neste imóvel. Depois, ele foi se depredando e aí o tempo foi fazendo com que esse imóvel fosse se acabando. E aí, no ano de 1991, o ex-prefeito Zé Pinico, que era um audacioso na questão da cultura, um apaixonado pela cultura, ele atendendo inclusive um pedido de parceria com o Clube Participação, que hoje se migrou para o Rotary Club e aí se tornou o Rotary Club de João Pinheiro Participação. Ele então fez uma reforma de todo esse prédio, transformando esse prédio numa obra realmente muito bonita, trazendo para aqui a Secretaria Municipal de Educação, que funcionou aqui durante várias gestões. E quando eu tive a oportunidade, a graça de Deus e do povo de João Pinheiro, de estar à frente da prefeitura no mandato de 2005 a 2008, exatamente no ano de 2006, nós, numa conversa, num bate-papo com o juiz de direito que trabalhava aqui à época, o Dr. José Henrique Malma, surgiu a parceria então, o Dr. José Henrique também é um apaixonado pela cultura e nós também, surgiu a ideia então de fazer uma parceria entre Poder Judiciário, Poder Público Municipal e o Poder Judiciário, para que nós criássemos de forma definitiva a Casa da Cultura de João Pinheiro. E aí, nós então fizemos todas as obras necessárias à época, fizemos uma grande reforma aqui na Casa da Cultura e, inclusive, revivemos algumas particularidades que até então muita gente nem conhecia, como, por exemplo, quem tem mais aí de 40, 45, 50 anos, provavelmente se lembra que João Pinheiro teve 2 cinemas. O Cine Astro, que funcionava ali na Avenida Juca Cordeiro, onde hoje funciona a Igreja Universal do Reino de Deus, e o Cine Cia Maria, ali em frente à Igreja Matriz Santana, onde hoje funciona lá um restaurante, de comidas inclusive típicas aqui da nossa região. E aí, nós conseguimos então encontrar aquela placa, numa forma meio que quase que de V, que trazia a logomarca de Cine Cia Maria, que marcou história em João Pinheiro. E reformamos todas as cadeiras, que inclusive têm o formato de verdadeiras cadeiras de cinema. Conseguimos um telão do tamanho necessário à época, com o apoio aí de arquitetos da nossa cidade. E aqui na Casa da Cultura, nós inauguramos então o Cine Cia Maria, com dimensões menores, com um número de cadeiras menor do que o que era do Cine Cia Maria, mas que foi o suficiente para abrigar os alunos, aquelas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade naquela época de adentrarem em um cinema e verem aqui um cinema realmente com a qualidade daqueles grandes cinemas de antigamente. Ali no Córrego Extrema, tivemos a oportunidade também de fazermos lá uma pontezinha em tamanho pequeno, mas assim, que trouxesse um lado cultural para a obra, para ligar aqui a Casa da Cultura, passando ali pelo Córrego Extrema até o bairro do outro lado, o bairro seguinte. E assim, o povo começou a vir na Casa da Cultura. E a Casa da Cultura se transformou hoje. E aí em tempo ainda, além dessas reformas que nós fizemos, nós baixamos um decreto municipal, onde de forma oficial, João Pinheiro passou a ter pela primeira vez a sua verdadeira Casa da Cultura. Esse monumento cultural que até hoje continua resguardando a nossa cultura, os nossos costumes. Eu fiquei apaixonado quando eu entrei aqui na Casa da Cultura agora e vi fotografias antigas e fotografias recentes que revivem o nosso passado recente e antigo, que continuam então fazendo valer a cultura de João Pinheiro, enchendo a nossa alma e o nosso coração daquele amor que nós temos ter pela nossa cidade, pela nossa região, pela nossa cultura. Me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade que Deus me deu de fazer parte desse momento importante de João Pinheiro, que transformou a nossa cultura e que é preservado até hoje por essa equipe maravilhosa, competente, que trabalha, que labora aqui na Casa da Cultura. O prefeito Zé Pinico, quando ele restaurou aqui o prédio da Casa da Cultura, ele trouxe para aqui, à época, a Secretaria Municipal de Educação. E quando nós
resolvemos fazer essa reforma. Quando nós criamos de forma oficial a Casa da Cultura de João Pinheiro, nós locamos um imóvel que fica bem perto aqui da Casa da Cultura, de propriedade do nosso saudoso Zé Tigre, e levamos toda a Secretaria de Cultura, de Educação, para lá. E aí instalamos aqui a Casa da Cultura. Então nós tivemos dois grandes ganhos. Primeiro, levamos a Secretaria de Educação, que funcionava aqui, para um outro local maior, com melhores condições de atender a população pinheirense, e criamos aqui a Casa da Cultura num local totalmente propício que atendesse todas as nossas demandas, inclusive com a criação do Cine Cia Maria. E hoje nós, inclusive, à época nós trouxemos para cá também, que funciona até hoje, o acervo do Judiciário, que está aqui até hoje, que é fonte de estudos, sobretudo para os estudantes de direito, para os advogados em atividade e para toda a nossa população. Muito bem, a história do arquivo é o seguinte: a Justiça de João Pinheiro não tinha como armazenar e guardar tanto material que tinha. E, determinado dia, eu ouvi um juiz dizendo que ia colocar fogo nos processos, que era a única maneira, porque não tinha onde pôr, não tinha como caber aquilo e tal. A hora que eu vi ele dizendo que ia colocar fogo naqueles processos antigos, processo onde a gente dá para reviver os momentos do julgamento do Coronel Hermógenes, por exemplo, eu falei, não é possível uma coisa dessa. E propus para ele, imediatamente, antes que aquela ideia dele fosse avante, eu propus para ele que a Casa da Cultura poderia fazer um convênio com ele e pegar esse material e a gente fazer um arquivo aqui, sem que ele precisasse queimar isso. Ele aceitou na hora. Só comunicou Belo Horizonte, o Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, que também aceitou na hora, e nós pegamos esses processos antigos, Juca Cordeiro, Coronel Hermógenes e tantos outros que por aqui passaram. Hoje encontra-se o processo deles ou alguma coisa deles, estão aqui, guardados aqui para pesquisa para quem quiser, graças a isso, mas iam colocar fogo nos processos porque não tinha como guardar. E nós fizemos esse convênio. Inclusive, nesse convênio, assinou junto comigo, era uma das conselheiras, a Gisele. A Gisele era uma das conselheiras na época. A Casa da Cultura de João Pinheiro foi criada em 2006 para sediar um espaço de preservação da memória e história local. A criação da Casa da Cultura em João Pinheiro resultou de esforços do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, do Poder Judiciário, na época, sob a direção dos juízes Dr. José Henrique Malman e Dr. Marcelo Lucas, bem como do então prefeito municipal Jamir Andrade e da secretária de Educação e Cultura Marlene Pacheco. Salientamos a importância da parceria estabelecida entre o Poder Executivo, o Judiciário e a sociedade civil, organizada em conselho, no caso específico, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, para o principiar desta instituição de grande relevância para fazer brotar e fortalecer o sentimento e o desejo por abrigar, preservar e resguardar objetos que são testemunhos da história local. Na implementação dessa política foi fundamental o apoio do Dr. José Henrique Malman e o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que deu suporte e incentivo para o fortalecimento da instituição, tanto quanto para a aquisição do acervo. Entendemos que, tal como mencionou a professora Fernando Camargo Lopes e o professor Fernando, os museus consistem em uma instituição moderna voltada ao público, detentora de um passado e, portanto, de uma memória, além de ser responsável por uma divulgação pública de determinados conhecimentos e valores. Desse modo, a Casa da Cultura e o Museu do Alegre exercem um significado extremamente relevante. Muita gente acredita que eles são apenas um caminho em direção ao passado, quando, na verdade, são muito mais que isso.
São lugares de conexão entre passado, presente e futuro, pois olhar o passado é conhecer o que foi feito para aprimorar mecanismos que podem influenciar o presente, para que novos conhecimentos, novas técnicas sejam disponibilizadas para a sustentabilidade e também para as informações das futuras gerações.